O céu ainda estava escuro quando ela apareceu na porta do celeiro, descalça, com a camisa dele pendurada nos ombros como se fosse escudo. Não disse bom dia, nem olhou para o chão. Só carregava nos olhos um cansaço de décadas, mesmo sendo jovem demais para tanto peso. Promete que fica comigo hoje? Ela implorou, com uma voz que não combinava com o silêncio daquele lugar. O tipo de voz que só sai quando a última esperança está por um fio. Ele parou de escovar o cavalo, segurando o cabo da escova, como quem segura um pretexto para não responder. Ela estava ali fazia 2 semanas. Disseram que era parente distante, filha de um primo de 3º grau que ninguém via desde antes da seca. Mas ele sabia que era mentira. E ela sabia que ele sabia. Mesmo assim, ela ficou. E ele deixou. O celeiro cheirava a feno molhado, suor antigo e segredo. O tipo de cheiro que não some com sabão nem com oração. O tipo de cheiro que gruda nos ossos. Antes de continuar essa história, comenta aí de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês vivendo isso comigo. E se quiser acompanhar até o fim, se inscreve. É rapidinho e ajuda demais o canal. Ele era um homem de poucas palavras e menos ainda promessas. Desde que enterrou a esposa e vendeu metade das terras, só prometia o que podia cumprir. Por isso, quando ela perguntou aquilo, ele demorou mais do que devia para responder. E nesse intervalo, já tinha se comprometido sem saber. Promete que fica comigo hoje? O fazendeiro ficou e não saiu ileso. O nome dele era Henry Callahan, 52 anos. Mãos grandes marcadas por calos antigos. Olhar de quem já viu gente demais morrer por nada. Tinha sido xerife uma vez, numa cidade que não existe mais. Depois, fazendeiro. Depois, viúvo. Agora, era só um homem tentando esquecer que já teve nome completo, história e razões para acordar. A fazenda ficava a 6 milhas de Broken Creek, uma cidade esquecida entre o deserto e a ferrovia. Nem grande o suficiente para ter banco, nem pequena o bastante para ser ignorada por homens ruins. O tipo de lugar onde todo mundo sabe quem você é, mas finge que não viu quando você sangra. Henry acordava antes do sol, cuidava dos cavalos, consertava cercas que o vento derrubava toda semana, tomava café preto forte demais e dormia com a Winchester encostada na cabeceira, não porque esperava problema. Porque problema não avisa quando chega. Ela apareceu numa terça-feira sem cor. Henry estava fechando o portão da cerca sul quando ouviu o cavalo. Um animal magro, exausto, quase caindo. E nele, agarrada como quem agarra a última tábua de um navio naufragado, uma mulher. Jovem, 20 e poucos anos, com o vestido rasgado na altura do joelho e o cabelo grudado no rosto pelo suor e pela poeira. Ela desmontou sem ajuda, cambaleou e olhou para ele como se estivesse testando se ele era real. Preciso de água. Foi tudo o que disse. Henry não perguntou de onde vinha, não perguntou para onde ia, só encheu a caneca de estanho, entregou para ela e esperou. Ela bebeu devagar, como se tivesse medo de terminar rápido demais. Depois limpou a boca com as costas da mão e olhou em volta. Você mora sozinho? Moro. Posso ficar uma noite? Henry mediu ela de cima embaixo. Não do jeito que homem mede mulher quando quer algo. Do jeito que quem já foi xerife mede alguém que está fugindo. E ela estava. Ele viu nos olhos. Viu na respiração curta. Viu no jeito que ela segurava a alça da mochila, como se dentro tivesse a única coisa no mundo que ainda importava. Pode. Ela não disse obrigada. Só assentiu e seguiu ele até a casa. Os primeiros 3 dias foram silêncio. Ela dormia no quarto de hóspedes, que não recebia ninguém fazia anos. Acordava antes dele, fazia café sem pedir licença e sumia para o celeiro. Henry não perguntava o que ela fazia lá. Às vezes ouvia ela cantarolando baixinho. Outras vezes ouvia o silêncio mais pesado ainda.
No quarto dia, ela apareceu na cozinha com uma blusa limpa e o cabelo preso num coque. Parecia outra pessoa. Ou a mesma pessoa tentando fingir que era outra. Você tem nome? Ela perguntou, sentando na cadeira de madeira que rangia toda vez que alguém se mexia. Henry. Eu sou Ellie. Tudo bem, ela riu. Foi um som pequeno, quebrado, mas era um riso. Você não é muito de conversa, né? Não. Tudo bem. Ela imitou o jeito dele, e Henry quase sorriu. Mas não sorriu. Porque Henry Callahan tinha aprendido, fazia tempo que sorrir é perigoso. Sorrir abre porta. E toda porta aberta é uma entrada para a dor. Ellie começou a ajudar, não porque ele pediu, porque ela precisava fazer alguma coisa para não enlouquecer. Consertava coisas que ele nem sabia que estavam quebradas. Limpava cantos da casa que ele ignorava fazia anos. Cozinhava feijão temperado do jeito que ele gostava, mesmo sem ele ter dito como gostava. Uma tarde, Henry estava no curral quando ouviu o som de vidro quebrando. Correu até a cozinha e encontrou Ellie parada no meio dos cacos, tremendo. As mãos sangrando, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Ele está vindo, ela sussurrou. Henry se agachou na frente dela, pegou as mãos ensanguentadas com cuidado. Quem? Meu marido. A palavra caiu no chão junto com os cacos. Marido. Henry sentiu o peso dela no peito. Sentiu o cheiro de problema se aproximando. Ele te machucou? Ellie não respondeu. Não precisava. A resposta estava nos hematomas amarelados no braço, nas cicatrizes finas no pulso, no jeito que ela se encolhia toda vez que ouvia um barulho forte. Ele não é meu marido de verdade. Ela finalmente disse, a voz falhando. Ele me comprou, do meu pai, quando eu tinha 15 anos. Henry sentiu a raiva subir, a mesma raiva que sentia quando ainda usava a estrela no peito e via homens covardes baterem em quem não podia se defender. A mesma raiva que fez ele largar tudo e sumir. Ele não vai te levar daqui. Você não conhece ele. Não preciso. Ellie olhou para ele e Henry viu algo se acender naqueles olhos cansados. Algo parecido com esperança. E esperança é a coisa mais perigosa que existe. O nome do homem era Silas Crowe. Henry descobriu 2 dias depois, quando o velho carteiro parou na fazenda com uma carta. Tem um sujeito na cidade perguntando por uma moça. O carteiro disse, cuspindo tabaco no chão. Disse que a esposa dele fugiu. Tá oferecendo recompensa. Que tipo de sujeito? Do tipo que usa terno mesmo no calor. Do tipo que sorri quando fala. Você sabe. O pior tipo. Henry sabia. Conhecia homens assim. Homens que compravam gente. Que usavam a lei quando convinha e quebravam ela quando não. Que achavam que o mundo era deles só porque tinham dinheiro e falta de escrúpulo. Ele disse onde está hospedado? No saloon. Trouxe 2 capangas. Disse que não sai da cidade sem a esposa. Henry assentiu. Despediu o carteiro, voltou para dentro da casa e encontrou Ellie sentada na sala, com os joelhos abraçados contra o peito. Ele está aqui, não é? Ela perguntou sem olhar para ele. Tá. Você vai me entregar? A pergunta doeu mais do que Henry esperava. Doeu porque ele entendeu que ela já tinha sido entregue antes, por gente que deveria ter protegido ela. Não. Ellie olhou para ele, e dessa vez as lágrimas vieram. Silenciosas, grossas, caindo sem pressa. Henry não sabia o que fazer com choro. Nunca soube. Então só ficou ali, de pé, com as mãos nos bolsos, esperando ela se recompor. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, limpando o rosto com as mangas. Henry demorou para responder, porque ele mesmo não sabia direito. Talvez porque ela o lembrava da esposa que perdeu. Talvez porque ele estava cansado de fugir de tudo. Talvez porque pela primeira vez em anos, fazer alguma coisa parecia melhor do que não fazer nada, porque ao certo nunca impediu ninguém de morrer. Eu sei, e ele sabia. Deus, como ele sabia. Henry passou a noite inteira acordado, sentado na varanda,
com a Winchester no colo. Não veio ninguém, mas a tensão estava lá, grudada no ar como umidade antes da tempestade. De manhã cedo, ele selou o cavalo e foi até a cidade. Precisava ver quem era Silas Crowe. Precisava saber com o que estava lidando. O salão estava vazio quando ele entrou. Só o barman limpando copos e 2 homens jogando cartas num canto. Henry pediu um whisky, bebeu devagar e esperou. Não demorou. Silas Crowe entrou como se fosse dono do lugar. Terno cinza impecável, chapéu de feltro, um relógio de ouro pendurado no colete. Sorria para todo mundo, cumprimentava com acenos exagerados, mas os olhos eram frios, mortos. O tipo de olho que não sente nada quando aperta o gatilho. Ele se sentou na mesa do canto e os 2 capangas ficaram de pé, um de cada lado. Henry observou tudo. Observou o jeito que Silas tratava o barman como se ele fosse menos que cachorro. Observou o jeito que ele bateu na mesa quando a bebida demorou. Observou a cicatriz fina na mão direita, marca de quem já esfaqueou alguém. E Henry soube, ali mesmo, que aquele homem não ia desistir. Quando voltou para a fazenda, Ellie estava no celeiro. Henry a encontrou sentada num canto com um livro velho no colo. Ela olhou para ele e, sem precisar perguntar, já sabia. Você viu ele? Vi. E agora? Henry se sentou ao lado dela. O celeiro cheirava a feno e poeira. Lá fora, o vento batia nas tábuas soltas. Era um som triste, o som de coisa que vai desmoronar mais cedo ou mais tarde. Eu já fui xerife, Henry começou, e Ellie virou para ele surpresa. Faz tempo, numa cidade pequena, parecida com essa. Eu achava que podia fazer diferença. Achava que se eu usasse a estrela direito, se eu seguisse a lei, as coisas iam melhorar. Ele parou, olhando para o nada. Um dia, um fazendeiro rico bateu na filha do ferreiro. Bateu até ela não conseguir andar. Todo mundo viu, todo mundo sabia. Mas ninguém falou nada, porque o fazendeiro tinha dinheiro, tinha terra, tinha poder. Ele não disse nada. Só esperou. Eu prendi ele, segui a lei, fiz tudo certo, mas 3 dias depois o juiz soltou. Disse que não tinha prova suficiente. Disse que o fazendeiro era homem de bem, que a menina devia ter caído. E todo mundo aceitou, até a família dela. A voz de Henry ficou mais baixa. 2 semanas depois, a menina se enforcou no celeiro do pai. O silêncio que veio depois foi pesado, pesado como chumbo, pesado como culpa. Eu larguei a estrela no mesmo dia. Henry continuou. Casei, comprei essa terra, tentei esquecer, mas não esqueci. Nunca esquece. Ellie tocou a mão dele. Era um toque leve, quase imperceptível. Mas Henry sentiu como se ela tivesse tocado a parte dele que estava morta fazia anos. Você não podia ter feito nada, ela disse. Podia ter ignorado a lei. Podia ter feito justiça do jeito que deveria ser feita. E você teria virado o que você combatia. Henry olhou para ela e, pela primeira vez, viu que Ellie não era só uma moça fugindo. Era alguém que entendia o peso de escolhas impossíveis. Promete que fica comigo hoje? Ela perguntou de novo, e dessa vez a pergunta tinha outro significado. Henry respirou fundo. Prometo. Silas Crowe e os capangas chegaram no final da tarde. Henry os viu de longe, levantando poeira na estrada. 3 cavalos, 3 homens, 3 armas. Ele mandou Ellie se esconder no porão, trancou a porta e esperou na varanda. Eles pararam no portão. Silas desceu do cavalo com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Os capangas ficaram montados, mãos perto das armas. Boa tarde, senhor. Silas disse, tirando o chapéu numa reverência exagerada. Meu nome é Silas Crowe. Estou procurando minha esposa. Uma moça jovem, cabelo castanho, olhos claros. Dizem que ela pode estar por aqui. Henry não respondeu. Só olhou. Ela não está bem da cabeça, sabe? Silas continuou, sorrindo. Às vezes foge, imagina coisas, mas eu amo ela, quero levá-la de volta para casa, para o lugar dela. Não tem ninguém aqui, Henry disse, a voz calma. Silas riu.
um riso gelado. O senhor não se importa se eu der uma olhada, né? Só para ter certeza. Me importo. O sorriso de Silas sumiu. Os olhos frios ficaram ainda mais frios. Eu sou um homem paciente, senhor, mas minha paciência tem limite. A moça é minha propriedade legal. Tenho papéis, tenho testemunhas e tenho a lei do meu lado. A lei não vale nada quando é usada por homem que nem você. Silas deu um passo à frente. Os capangas desceram dos cavalos. Última chance, Silas disse. E agora não tinha mais sorriso, nem fingimento, só ameaça pura. Me entrega a moça ou eu entro aí e pego ela à força. Henry sentiu a mão direita coçar. A mão que já tinha puxado a arma mais vezes do que conseguia contar. A mão que jurou que nunca mais ia puxar. Você pode tentar, Henry disse, e a voz saiu baixa, perigosa. Mas eu te garanto, você não sai daqui vivo. Silas avaliou Henry, viu a postura, viu a calma, viu que aquele não era um fazendeiro qualquer, era alguém que já tinha matado antes e que mataria de novo se precisasse. Isso é um erro, velho, Silas disse recuando, um erro muito grande. Eles montaram nos cavalos e foram embora. Mas Henry sabia que eles iam voltar. Gente como Silas sempre volta. Naquela noite, Ellie não conseguiu dormir. Henry a encontrou sentada na cozinha, olhando pela janela. Ele vai voltar com mais homens. Ela disse, vai, e você vai morrer por minha causa. Não. Como você sabe? Henry sentou na frente dela. Porque eu aprendi uma coisa depois de tudo que passei. Às vezes a gente não escolhe morrer, a gente escolhe pelo que vale a pena morrer. E proteger você vale. Ellie chorou. Não porque estava triste, mas porque pela primeira vez na vida, alguém tinha escolhido ela. Não como propriedade, não como obrigação, mas como alguém que merecia ser protegida. Eu não quero que você morra, ela sussurrou. Então, me ajuda a viver. E ali, naquela cozinha apertada que cheirava a café velho e madeira úmida, eles fizeram um plano. Silas voltou 3 dias depois. Mas dessa vez trouxe 8 homens. Cercaram a fazenda ao amanhecer. Henry e Ellie estavam prontos. Henry saiu pela porta da frente, mãos levantadas, sem arma aparente. Vem buscar o que é meu, Silas gritou da estrada. Ela não é sua. Tenho papéis que dizem o contrário. Papel não vale nada quando é assinado com sangue. Silas deu um sinal. Os homens avançaram. Então Ellie apareceu. Não pela porta, pelo telhado, com a Winchester de Henry e um tiro de aviso que explodiu o chapéu de um dos capangas. Próximo não é aviso, ela gritou, e a voz não tremia mais. Os homens pararam, olharam para cima, olharam para Silas. Atira nela, Silas ordenou, mas ninguém atirou. Porque Henry tinha chamado o xerife. E ele tinha chegado com 6 homens e cercado Silas e os capangas pelas costas. Silas Crow, o xerife disse descendo do cavalo, você está preso por tráfico de pessoas, agressão e tentativa de invasão de propriedade. Silas olhou em volta, viu que estava cercado e viu que tinha perdido. Mas em vez de se render, ele puxou a arma. Não chegou a atirar. Henry foi mais rápido. O corpo de Silas caiu na poeira. Os capangas soltaram as armas e tudo ficou quieto. Tão quieto que Henry conseguia ouvir o próprio coração batendo. 3 meses depois, Ellie ainda estava lá. Não como hóspede, como parte da casa. Ela plantou flores na frente da varanda. Consertou a cerca que Henry nunca consertava. Fez daquele lugar um lar de novo. Henry nunca mais prometeu nada. Mas toda manhã, quando acordava e via ela na cozinha fazendo café, ele cumpria a promessa que tinha feito. Ficar. Nem sempre a justiça grita. Às vezes, ela só descansa. E ali, entre o pó e o silêncio daquele pedaço esquecido de terra, 2 estranhos encontraram algo que nenhum dos 2 achava que merecia mais. Paz. E foi ali, entre o pó e o silêncio, que Henry entendeu. Às vezes a justiça não grita, ela só descansa. E a maior promessa que ele já tinha feito não foi a que ele disse, foi a que ele cumpriu.
todos os dias, em silêncio. Se essa história tocou você, deixe um comentário. E se quiser mais, se inscreve. A próxima já está quase chegando.